Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que é para te ajudar nessa jornada que você que está se estruturando, se planejando, se preparando para entrar nesse mundo do franchise. A gente está trazendo conteúdos relevantes de especialistas para poder te dar dicas relevantes, passar nossa experiência para que você possa estar mais preparado e ter sucesso nesse mundo de franquias. E hoje estou aqui com a Bianca Murotani, que é nossa sócia, que é a head da nossa área da G-Design, que é nosso braço de arquitetura, né, para falar um pouco sobre ponto de venda, omnicanalidade, como que o ponto de venda de fato ajuda o franqueador a vender mais e como ele é estratégico dentro dessa estratégia aí das marcas para poder ter resultado, entregar mais resultado para o franqueado, seja tendo investimentos mais racionais, né? Ou seja, criando uma experiência de compra que entregue mais resultado para aquele franqueado que está comprando a sua franquia. Você já se apresenta aí, Bianca, para o pessoal te conhecer? Legal. Prazer, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou arquiteta, sou sócia na G-Design, né? A gente criou a G-Design muito baseado numa dor do mercado, que a gente via muitas marcas vendo a arquitetura como algo muito linkado à arte e talvez pouco linkado ao negócio. Então, em cima dessa dor, né, de escala, de conversão, de resultado, de números, a gente criou aí a G-Design como uma frente muito estratégica para a gente entregar para o nosso cliente, né, um projeto que pensa aí nesses números, que pensa em viabilizar o modelo de negócio e ajudar na escala desse modelo também. Que pensa no resultado do cliente, né? Porque a arquitetura existe há muito tempo, tem várias histórias de arquitetura, muitos bons, muitos artistas que criam visualmente projetos maravilhosos, só que o ponto fundamental é, esse projeto ajuda você a vender mais? Exatamente, acho que a gente fala muito de vender mais e vender melhor, né? Será que a gente está pensando na venda do produto, na iluminação que valoriza, na jornada do cliente, na experiência de compra? E a gente vê que a jornada mudou muito, o cliente mudou muito, né? O que realmente ajuda a vender mais? Eu acho que a gente comprava de uma forma, hoje compramos diferente. A gente fala de tecnologia, de inteligência. E-commerce. E-commerce bagunçou muito. O digital bagunçou muito a função da loja, né? Porque antigamente eu tinha um varejista, sei lá, eu era um franqueador. Vou ali, vou abrir no shopping, eu já aproveito o fluxo do shopping. Era basicamente eu abrir, montar um projeto bacaninha, levantar as portas e eu começava a vender. Hoje já não é bem assim. O shopping já não tem o mesmo fluxo que tinha antigamente, né? Muitos produtos que estão disponíveis nas lojas, o cliente já compra no e-commerce ou no marketplace, né? E aí a loja passa a tem que ser repensada, né? Exatamente. E aí entrando no que de omnicanalidade, né? Então a gente fala de um cliente que ele vai na loja, ele vê, ele pesquisa online para comparar preço, ele volta na loja, ele compra, mas ele quer receber em casa. Então a gente fala de ele compra em casa e quer tirar na loja. Exatamente. E o quanto essa experiência ela é importante, né? Porque se os canais não conversam, a experiência acaba sendo negativa, né? Acho que um exemplo que eu vivi recente, fui numa farmácia, percebi pesquisando que o preço online era bem mais em conta e eu tentava comprar na mesma marca, né? No mesmo modelo, né? Esse mesmo produto e eu não conseguia aplicar o desconto do online. Então é uma falha muito grande na omnicanalidade, né? E qual que é o direcionamento? Então você compra online e retira aqui na loja. Mas nesse meio tempo você perdeu 20 minutos para conseguir cadastrar, comprar online e retirar. É meio bizarro, inclusive, né? Eu já teve situação, só emendando esse exemplo que você falou, que eu fui na farmácia e aí a atendente falou assim, você não tem aplicativo X? Aí eu falei, não tenho. Baixa aí, porque é mais barato no aplicativo do que você comprar. Aí você compra no aplicativo e eu te entrego aqui na hora. Uma coisa meio bizarra, né? Exato. Tipo, não pensou nessa experiência do cliente. Gerou uma frustração no cliente. Porque por mais que a menina me deu uma dica de que eu ia economizar dinheiro, toda essa jornada, essa fricção de eu ter que baixar, ter que colocar, ter que mudar o desconto e não sei o quê, gerou um desconforto ali. Coisa chata, entendeu? Exato. E aquele sentimento negativo acaba reverberando pra sua percepção daquela experiência com aquela marca, né? E uma também, assim, acho que toda vez que eu comprar online, eu vou comprar mais barato. Por que eu vou no ponto de venda, né? E acho que perdeu-se a oportunidade, de repente, ter um totem que você vai lá, você coloca suas informações básicas, você conseguiu pegar essas informações do seu cliente e, ao mesmo tempo, você proporcionou uma experiência positiva, talvez deu insight de novos produtos, descontos, sugestão. Então, perdeu-se a oportunidade de criar uma experiência positiva que vai te ajudar a vender mais, que vai te ajudar a vender melhor. E, no final das contas, você teve um cliente que demorou 20 minutos para entrar no site e comprar, sendo que ele deveria ter feito online só para ter esse desconto. Então, e como que resolveria na prática? Você até deu uma ideia do totem, assim, mas como é que você enxerga que resolveria na prática, dentro do PDV,
esse tipo de problema, assim, porque é bem o business nosso aqui, né? De, tipo, pensar na loja, pensar na experiência da loja e resolver esse tipo de fricção para poder melhorar a experiência do cliente, né? Pela tua experiência, pelo que você tá vendo, pelos desafios que a gente tá resolvendo, como é que a gente pode resolver isso lá na prática? Eu acho que tecnologia é cada vez mais um item que precisa ser considerado dentro do ponto de venda, né? E não uma tecnologia que está lá parada, estática, assim, uma tecnologia que você interage, porque você consegue recolher informações que vão te ajudar depois a conseguir chamar esse cliente novamente para algo linkado ao que ele usa, ao que ele necessita, numa promoção. Isso precisa conversar dentro da loja, dentro do ponto de venda, né? Não dá para ter algo descasado, por exemplo, inclusive até da experiência online e da experiência física. Tudo isso precisa conversar e precisa estar alinhado. Eu acho que hoje o ponto de venda ele até está bastante desalinhado. Você tem caixas gigantescos que muitas vezes estão ocupando um metro quadrado muito grande dentro de um ponto de venda que nobre, é pequeno. Né? Porque o custo é caro. Exatamente. E você poderia estar otimizando para expor melhor, para proporcionar um outro tipo de experiência. Eu acho que foi colocar mais produtos. Com certeza. Né? Em que você precisava de um caixa muito grande, porque a impressora era gigante e a CPU era gigante. Ou agora tinha filas não. gigantescas que você tinha que resolver. Em farmácia mesmo é um exemplo. Às vezes tem 3, 4 checkouts, só que usa só um. Exatamente, né? Fica esperando, de repente, ter um fluxo muito maior de pessoas. Que acontece uma vez no mês. Exato. Né? E aí, por que se você não tem um atendimento mais personalizado, a pessoa chega em você com um notebook, com um iPad, né, algo mais próximo, até o próprio celular, aquela venda que é feita com você na mesa, vendo, experimentando a diferença. Então, eu acho que você consegue ter uma loja, um ponto de venda muito mais humano, interativo e que vai agregar na experiência do que como era feito, aí, por exemplo, 20 anos atrás, né? Acho que a gente está aprendendo, o online ele é muito novo ainda, muito recente, a gente está entendendo como é que trabalha as duas frentes aí no paralelo. Principalmente juntas, né? Também. Tá entendendo como é que trabalha juntas, Exato. Né? É. E quem faz diferente já desponta com uma certa facilidade, porque são poucos que estão fazendo e estão fazendo bem. Então, a importância de você se dedicar, trabalhar, trazer inovação, pensar no seu cliente para conseguir proporcionar uma experiência que vai fidelizar esse cliente, né? Entendi, bacana. E como é que você tem visto na prática, assim, em termos aliás, até mudar a minha pergunta assim, que dica que você daria, assim, para aquela pessoa que está pensando em repensar ali o projeto do seu PDV, da sua loja, o que ele tem que pensar, como é que ele começa, assim, a estruturar essa ideia para que ele possa tornar o ponto de venda mais vendedor e ter mais resultado com ele, assim? Acho que o primeiro ponto é você escutar o seu cliente, né? Ele sabe o que ele busca nessa compra presencial. Então, se você quer proporcionar um espaço que vai te ajudar a vender mais para o seu cliente, você precisa escutar esse cliente, né? E muito provavelmente tem uma pesquisa que a gente, né, dentro do congresso da NRF, né, o Lee Peterson disse... NRF, só fazer um disclaimer aqui, que NRF, para quem não conhece, é o maior evento de varejo no mundo, acontece todos os anos, em janeiro, em Nova York, né? E nós da Guaquira, do Central do Varejo, nós temos um grupo exclusivo que nós levamos mais de 100 pessoas para lá, empresários. Caso você tenha interesse, vou deixar aqui o link na descrição, entre em contato com o nosso time para poder entender um pouco mais como é que funciona essa experiência que você pode ter conosco e ter mais conteúdo para te ajudar nessa jornada. Bianca foi lá, teve esse prazer de ter. A gente leva os nossos arquitetos também para a NRF, que é muito diferente, inclusive, de ver na prática, ver funcionando toda essa experiência de compra do que ver na internet, né? Com certeza, é disruptivo, né? Acho que existe um aprendizado quando você vai, por exemplo, para um pós-NRF, ouvir a experiência das outras pessoas e quando você está lá participando, vivendo tudo isso dentro ali de Nova York, num network tão bacana. Então, acho que agrega muito, né? A gente percebe que o nosso time, as pessoas que foram, realmente conseguem entregar um outro nível de insight, de criatividade, de estratégia dentro dos projetos. Então, é realmente enriquecedor. E aí você estava comentando do Lee Peterson lá, dos dados, tal. Volta esse assunto aí que acho que é importante. Exatamente. E aí ele apresentou, né, uma pesquisa dizendo que hoje já 65%, mais ou menos em torno das pessoas, preferem já comprar online ao invés do presencial, né? E aí, indo um pouco mais a fundo, o que essas pessoas... Por que será que isso acontece, né? Acho que essa é uma reflexão, né?
Exatamente. É. E aí, quando você pergunta o que essas pessoas esperam de uma experiência física, elas vão falar de vibe, elas vão falar de música, elas vão falar de inspiração, elas vão falar de criatividade, de emoção. Então, são muitos sentimentos humanos, né? Eu acho que até com pandemia e tudo mais, cada vez mais o cliente busca se relacionar e ter contato com outras pessoas e ser inspirado por tudo aquilo que ainda é muito humano dentro do ponto de venda. Até o atendimento humano, né? Às vezes tem uma pessoa que vai atender. Quando você tem um bom atendimento, é diferente, né? A vendedora vai lá, te ajuda, te orienta, te faz uma consultoria para você poder comprar aquele produto, né? Te dá ali, às vezes, uma degustação para você ver como é que fica, né? Então, isso é muito bacana na jornada. É óbvio que quando você tem um vendedor meia boca, é o contrário, Exato. né? Acaba reverberando sentimentos negativos e ia falar, pô, não vou voltar mais naquela loja porque o vendedor é ruim. Mas quando é positivo, é sensacional, né? Ele falou, inclusive, lá na NRF, da questão de como que se pensa na loja, né? Tipo, muita gente pensa na loja em termos de categoria de produto, disposição, etc., como se fosse um e-commerce. Exato. Né? Se é igual, se você organiza a sua estratégia do seu ponto de venda como se fosse uma prateleira do e-commerce, de fato, por que o cliente vai na loja e não compra no e-commerce? Ele compra no e-commerce, né? Hoje o varejista, o empresário, tem que criar um motivo a mais para o cliente sair de casa para ir até a loja. E aí entra todos esses pontos que você comentou, né? Da vibe, da experiência, da música, do atendimento, do processo ali, do show que ele tá vendo, tá vivenciando, né? Então tudo isso precisa ser pensado para que de fato a gente atraia o cliente para esse ponto de venda, né? Acho que foi-se o tempo em que a gente ia na loja simplesmente para bater cartão, para encontrar o produto, porque isso a gente faz com muita facilidade online. Certo. Então, o ponto de venda ele precisa realmente oferecer um diferencial, ele precisa oferecer uma experiência personalizada que vai te fazer ir até lá. E isso, com certeza, atendimento, né? Às vezes a gente fala, o que será que faz um cliente me escolher? E um dos principais pontos, e aí falando de uma outra pesquisa, era exatamente atendimento. Atendimento é um diferencial muito grande, as pessoas se apegam ao atendente, eles querem ser bem atendidos, eles querem ter insights de como que funciona, o que é melhor para mim, qual maquiagem se encaixa melhor, que tipo de grão faz melhor para minha saúde, porque eu iniciei agora uma academia. Então, esse atendimento, a informação, ela ainda é muito importante, né? Legal, legal. Vamos entrar num outro bloco aqui da nossa conversa, a escala, né? Porque eu vejo assim, a parte de replicação e de operacionalizar aquele projeto. Né? Eu participei, já estou há muito tempo no franchise, acompanho muito varejo também há muito tempo, e muitas vezes eu vi assim, projetos maravilhosos, lindos, com um acabamento super refinado, etc. Quando a gente partia para execução, era inviável operacionalmente. Tanto inviável sob o aspecto de custo, né? Porque o custo versus o benefício que aquele material ou que aquela proposta daquele arquiteto tinha, não viabilizava dentro do modelo de negócio, não se pagava, né, que a gente costuma dizer isso na prática, quanto na questão de achar fornecedores para fornecer aquilo. Já vi outras situações também que o cara foi lá num desmanche, conseguiu uma máquina de escrever super ultra das antigas, lá da década de 20, né, e aí reformou e colocou ali dentro do visual merchandising, tá, mas se você for abrir 200 lojas, como é que você vai fazer nas 200 lojas? Né? Então, como é que é essa questão de escala? Assim? Como que vocês trabalham essa questão dentro dos projetos? Exato. E essa era uma dor de grande parte dos nossos clientes, né? Então, pelo fato da gente estar muito linkado ao momento da formatação da franquia, ao momento de expansão, a gente percebia que são duas dores diferentes, né? No momento da criação, muitas vezes, né, o sonho, dono né? da marca encantado pelo sonho. Meu sonho era chegar nesse patamar, agora eu vou fazer o restaurante que eu sempre quis. Só que quando você faz o que você sempre sonhou, né, o ideal é que você faça isso na sua casa, porque você faz a sua casa para a sua vida inteira, ela não precisa ser rolautada. Até brinco com os clientes e falo assim, replicada. cara, calma, você não vai morar dentro da loja. Exato. Né? Então uma coisa é a sua casa, outra coisa é a loja, tem que viabilizar financeiramente. Mas é difícil dissociar, né? Especialmente para o cliente que é o primeiro, é o Se sonho, envolve ele tá emocionalmente. conquistando. É. Exato. E aí, como é que faz na prática? Como que a gente trabalha isso?
A gente precisa entender, na verdade, né, qual que é o momento daquela unidade. Porque você pode ter, por exemplo, uma flagship, uma casa conceito, né? O que é uma flagship? É algo que você, uma marca, uma loja que você tem expectativa, né, de se posicionar naquele ponto, de melhorar a imagem, de trazer novos clientes, de encantar realmente, sem pensar necessariamente na conversão pontual daquela loja. Porque tem outra função, tem uma função de branding também. Branding. Construção de marca. Exatamente. Mas aí quando a gente está pensando em replicação em escala, como é que fica essa situação? Aí a gente vai ter que ter um modelo que é replicável, que é escalável, né? Porque senão você tem um investimento muito alto, automaticamente esse tempo de retorno ele acaba se estendendo e esse modelo de negócio acaba não sendo atraente, né, para a pessoa que está de repente buscando ali uma franquia ou mesmo se for rede própria, né? Uma coisa é você implantar 100 unidades de R$500 mil, outra coisa é você implantar 100 unidades de R$3 milhões, né? Então tem que entender até que ponto isso é algo que eu quero e até que ponto isso realmente casa com o meu modelo de negócio. Então, eu acho que quando você entra, né, no quesito negócio, você tem que sair um pouco do emocional para ir de encontro ali a uma estratégia de mercado, o que eu busco com esse modelo e onde eu quero chegar. Talvez, né, você escolha por ir para algo mais artesanal, eu vou ter uma unidade, uma em cada estado e é isso a minha marca. Não, eu quero ter 3 mil unidades. Não vai dar para ser desse jeito, porque dificilmente você vai conseguir fazer a conta fechar. E tem a questão do custo, mas também tem a questão de achar o fornecedor, né? Exato. Porque às vezes tem uma coisa muito particular, que é feito por um ateliê, por um artista, que fez uma luminária diferenciada e tal, e aí o cara não tem escala para fazer 100, 200, ou acompanhar o ritmo do crescimento da unidade, né? Então quando faz o projeto tem que pensar nisso também, né? Com certeza. E aí não é escalável, né? E assim, até frentes como grafite em parede. Até que ponto eu quero, né, relacionar a minha marca com esse grafiteiro, com esse artista? Porque se acontece alguma coisa, hoje em dia tudo repercute de uma forma muito grande, muito intensa. Então, quando você define um fornecedor, quando você define determinado mobiliário, determinada arte, determinado parceiro, é importante você ter um cuidado, uma visão de que aquilo pode ganhar proporções muito maiores, né? Acho que a gente está num momento em que tudo fica muito grande. Então, esse cuidado precisa ser 10 vezes maior e um olhar ali 2 anos à frente do que realmente está acontecendo, porque isso pode repercutir em consequências lá na frente. E o ponto de venda que eu vejo também ele tem que ser versátil, né? Versátil no seguinte aspecto, ele tem que ser flexível. Porque uma hora, beleza, a estratégia eu vou vender bolsa, depois eu vou vender sapato, aí eu vou inverter a exposição do produto. Então essa parede que eu tenho bolsa, eu vou colocar do outro lado e vou inverter, vou colocar o sapato desse lado. Não, agora a moda, putz, é só bolsa e carteira e cinto. Então minha loja que antigamente era 80% calçado, agora é 20 bolsa, agora eu vou inverter, 80 bolsa e 20 calçado. Óbvio, tô dando exemplo prático, né? É para poder ilustrar as pessoas entenderem. Mas essa versatilidade do ponto de venda, eu acho também é estratégico, né? Pra gente poder não só vender mais, mas também ganhar escala nessa replicação, né? Com certeza, porque senão você muda a estratégia do seu negócio e você tem que reformar o seu ponto de venda para se adequar a ele. Ele acaba se tornando inviável financeiramente e até em termos de tempo, né? Não dá para ter uma reforma a cada 3 meses de acordo com a mudança da sua estratégia de mercado. Mudou o produto, tem que mudar o nicho lá, a gôndola, porque não cabe. Exato. Pô, absurdo, né? Exato. Tipo, aí faz parte do papel do arquiteto que tá pensando em pensar no negócio do cliente, né? E nessa flexibilidade, né? Em expor melhor, em ter um ponto de venda vivo. A gente também tem uma necessidade de, quando você vai na loja, você quer ver uma loja que não tá sempre igual, porque senão, que sentido faz, né? Você ir toda semana e sempre a mesma bolsa, a mesma exposição, o mesmo sapato. Então, a necessidade que a gente tem hoje de ser impactado por informações diferentes cada vez que a gente vai nessa loja, nesse ponto de venda, né? Acho que hoje a gente é muito imediatista, a gente muda, a gente quer novidade, a gente quer aprender, a gente quer conhecer. Então, o ponto de venda também precisa fornecer essa experiência, né? Que vai trazer inovação, que vai trazer novidade para esse Todo cliente. mundo tá fazendo isso, né? Imagina até você tá lá no corredor do shopping. Tá todo mundo mudando vitrine, muda a loja, chama atenção, coloca um conteúdo específico para você poder entrar dentro da loja, né? Tá dando degustação na porta ali para você experimentar e entrar e consumir, né? Então você precisa usar essas artimanhas aí, essas estratégias para poder atrair o seu cliente, né? Exato. Não só de ele sair de casa e ir até o local, mas também de entrar dentro da sua loja, né? Exato, exatamente. E aí falando assim de escala, né? O quanto é importante
pensar estrategicamente, porque a gente está falando de um processo, né? Acho que uma dificuldade muito grande de encaixar a arquitetura num processo que é A, depois B, depois C, mas isso precisa ser montado estrategicamente. Eu acho que quando você pensa a arquitetura como algo extremamente artístico, o problema é que você não vai conseguir dar escala para aquele modelo, você não vai conseguir ter o resultado financeiro para aquele modelo que está crescendo, né? Então, você acaba amplificando problemas que você possa ter em 1000 vezes, né? São 1000 unidades, né? Qual que é o impacto disso no seu modelo de negócio? Então, acho que a gente traz uma visão e uma solução ali dentro da nossa operação, que é pensar realmente no cliente, no modelo de negócio dele, no que traz resultado para ele, no que casa realmente com o posicionamento dele, porque às vezes também você acredita uma coisa para o seu negócio, mas o seu cliente, ele te vê de uma outra forma, precisa estar casado também. Né? E acho que cada modelo tem a sua peculiaridade, né? Cada um é único. Tem a sua estratégia, né? Exato. Porque a forma que você expõe o produto, que você coloca o produto na prateleira, ou que você, sei lá, usa uma iluminação, um VM, muda inclusive o posicionamento de como e a percepção de como o cliente enxerga aquela loja, aquele produto. Com certeza. Né? Quando você, exemplo, tipo, você coloca muita coisa... Pode falar o exemplo aí. Você tem a mesa lá, você coloca muita coisa em cima da mesa, pode passar uma impressão de que é uma coisa mais barata, mais acessível, né? Agora, se tem uma coisa assim, tem uma mesa dessa, só tem um produto em cima, uma luz focada em cima, deve ser caríssimo. Exato. Quando você massifica, né, você mostra que tem quantidade, que tem opção, mas que ao mesmo tempo não deve ter um ticket médio muito alto, porque tem muito produto, né? Agora, quando você torna esse senso de único, joga a iluminação certa, põe num centro de loja, né, você realmente está chamando atenção para aquele produto e você está dizendo que é um lançamento, é uma novidade, é algo único, né? Então você percebe, inclusive, por exemplo, indo em shoppings diferentes, né? Shoppings que têm uma massificação maior, ele vai ter também um ticket médio coerente de produto com aquela massificação. Quando você vai num shopping, né, mais classe AB, você percebe que a exposição já é muito diferente, já não é qualidade, são poucos produtos expostos quase realmente como uma obra de arte. E às vezes você tem a mesma marca que está nos dois ambientes, que até o VM tem que mudar um pouco, né? Porque senão você precisa valorizar o produto também que tem um ticket médio maior. Se você expõe todos os produtos, né, de uma forma horizontal com a mesma importância, em teoria, por que eu vou pagar mais em determinado produto se esse aqui está exposto igual? Então, o quanto a iluminação, o quanto a experiência, o quanto a forma certa de expor um produto consegue valorizar aquele item, chamar a atenção e conseguir realmente, né, fazer com que aquele item seja vendido da forma que precisa. Contar um lance que aconteceu um tempo atrás, chegamos lá no escritório, tinha uma caixa de produtos lá, do cliente lá da arquitetura. Aí eu virei pra ele, mas que é esse negócio aqui? Por que vocês tem um monte de cliente, um monte de embalagem, um monte de amostra, não sei o quê? Vocês vão fazer produto e tal? Explica um pouco, por que vocês pegam um produto, entende como é que é as dimensões, etc, para poder fazer o projeto? O que isso tem a ver com o projeto? Acho que o primeiro ponto é a imersão, né? O projeto de arquitetura comercial, ele passa... ele tem uma frente muito forte estratégica, então a gente precisa conhecer a fundo aquele cliente, desde, por exemplo, quais são os produtos, quais são as categorias, o que vende mais, o que vende menos, quantos lançamentos vai ter durante o ano, que tipo de produto ele tem, que tipo de embalagem, porque eu tenho item que é apoiado, eu tenho item que é pendurado no pegboard, eu tenho item que ele precisa ser exposto fora da embalagem. Então a gente tem um start de projeto muito importante. Entender como o cliente compra, né? Porque às vezes o cliente compra de volume, tem coisa que ele compra uma coisa específica, né? Então até a quantidade, a cobertura de estoque no ponto de venda, também tudo isso precisa pensar, né? Assim, quem dimensões da embalagem. Dimensões. O projeto geralmente ele tem uma flexibilidade muito grande, né? Porque sempre vão ter lançamentos, a gente precisa adequar o ponto de venda. Mas a gente precisa ter as premissas mínimas e máximas para que ele seja adaptável àquele produto, né? E expor da forma certa cada um deles é o que vai te fazer gerar o resultado que você precisa. Então, o quanto é importante, né, você pensar nessa exposição certa de cada item. Explica pro pessoal aquele negócio que a gente faz lá de definir a cobertura, planificação lá que fala, né? Que define onde vai colocar o quê e qual a quantidade de produto que coloca em cada lugar. Como é que é isso? Que esse projeto é legal, assim, que entrega mais valor pro cliente, né? Pra poder entender como é que ele monta a loja.
Acho que é super importante, né, saber que o projeto de arquitetura comercial, ele tem que ser embasado numa estratégia de visual merchandising. E aí o visual merchandising, ele vem com todo o conhecimento dele em termos de jornada do cliente, comportamento de consumo, exposição de produto. Então o projeto ele começa a gente entendendo números desse cliente, qual é a curva A, qual é a curva B, o que vende mais, o que vende menos, o que são meus produtos que são geradores de fluxos, que são produtos que me fazem vir até a loja, que eu não preciso ter na fachada. Porque às vezes você tem um item que vende muito, que ele é o campeão da marca. Será que ele precisa estar na fachada ou todo mundo já sabe que eu vendo esse item, então eu posso fazer com que ele seja um gerador de fluxo mais para o fundo da loja? Então toda essa estratégia, ela começa, né, junto ali do arquiteto, visual merchandising e comunicação visual. Então a gente desenha essa jornada para a gente influenciar o cliente a comprar mais. E aí muito provavelmente todo mundo já teve uma experiência de ir numa loja em que você sabe que, nossa, toda vez que eu vou naquela loja eu compro muito mais do que eu precisava. Eu fui comprar uma camiseta e saí de lá com a camiseta, a blusa, o tênis, o acessório, o perfume, né? Cheguei ali para pagar, tinha um perfume, cheirei, adorei, comprei também. E no final você gastou muito mais do que você pretendia, porque a experiência de compra te faz comprar, né? Então acho que essa estratégia é super importante, porque foi de um ticket médio de X para 5X, tudo em função de estratégia de visual merchandising. E com certeza tudo isso ajuda o franqueado, né? Com certeza. Por isso que você que tá nessa jornada precisa pensar exatamente nisso. Porque se o franqueado tem lá, se hoje o ticket médio é 50, for pra 55, você já aumentou 5 reais. 5 de 50, quanto que é? 10%. Você já aumentou 10% do teu faturamento. Certo. Né? Então são detalhes, a gente fala, né? Retail is detail. Tipo, você tem que pensar nos detalhezinhos. É uma coisa que se você aumentar R$1 aqui, R$2 ali, na média, faz sentido. Ajuda a pagar o custo fixo, sobra mais dinheiro lá na ponta, viabiliza o negócio pro franqueado, dá o payback de forma antecipada, né? Então tem que pensar não só o custo da implementação, mas como também essa arquitetura vai ajudar o cara a vender mais. Exato. E tem cliente que pergunta assim, mas Bianca, que mágica é essa que vocês fazem, né? De dobrar faturamento, aumentar 50%, né? A questão é que não é uma única coisa, né? Se fosse uma única coisa, a gente montava uma receita de bolo e todo mundo ia replicar esse modelo. Mas são detalhes, são itens, né? Então, determinada estratégia de exposição vai aumentar 3%. Você ter uma fachada que traz uma interatividade, 3%. Nada é escrito, né, em pedra, mas você vai perceber que a junção dessas pequenas estratégias vão fazer você chegar num resultado expressivo. Então, por isso que é importante atuar 360 graus e não 100% focada em um único ponto. E a gente fala de fidelização, novos clientes, chamar a atenção, convidar para a loja, cross-merchandising, né? Foi comprar uma coisa, comprou determinada também ao lado. Então, tudo isso vai fazer com que esse ticket médio, esse faturamento, as vendas, o resultado da loja realmente aumente, cresça de uma forma impactante e expressiva. E como é né? importante essa questão de montar a loja e de expor o produto, né? Porque a gente teve um case lá de uma loja, como é que chama aquela loja que a gente desmontou a loja e remontou ela? Cativas. Isso, Cativas. Não foi nem feita a parte de arquitetura, né? Exato. Foi essa parte de montagem de loja mesmo, de organização da loja. Os produtos já estavam lá e só organizou a loja e aumentou quantas vendas lá da empresa? Acho que em torno de 20% a gente conseguiu aumentar sem realmente ter um custo de obra de implantação, porque não teve reforma, né? Já era uma marca que trabalhava com uma exposição flexível, então permitia que a gente montasse uma estratégia e conseguisse se adaptar. Foram comprados alguns acessórios, braços diferentes, tipos diferentes de araras, para que a gente conseguisse tornar aquele ponto de venda mais gostoso, mais vivo, com uma vibe diferente, né? Então, a gente nem chegou a mexer em piso, em iluminação, em parede, em teto, nada. Foi 100% um time que foi reorganizar a estratégia da loja. Antes de ir lá, a gente monta uma estratégia para entender o que muda, o que não, o porquê, entender a conversão, pontos quentes, pontos frios dentro dessa loja, e a gente vai para a loja já com uma estratégia de remontagem, o que vai onde, por quê. E aí a gente chega e faz todo, a gente ficou 5 dias nessa loja, bastante tempo, tira tudo do cabide, remonta cada uma das paredes, põe no cabide de volta. Organiza as cores, tamanhos, né? Organiza as cores. E aí a loja era muito, né? Você era via uma de lado as bagunça. peças. Não, mas era uma bagunça. Tipo, tudo misturado, as cores tudo misturado. Parecia uma coisa meio Brás. Nada contra o Brás, tá, gente? Porque acho que tem lojas do Brás maravilhosas. Mas sabe aquela coisa meio de aquela desorganização, aquela muvuca de tá em promoção, tá em liquidação. Não era esse o posicionamento que ele queria, né?
E aí, quando você via os produtos do cliente, era um ticket médio bacana, né? Dava para valorizar, expor melhor, oferecer uma experiência diferente. Porque às vezes você chega numa loja, tá tudo exposto de uma forma tão caótica que você não encontra nada. E você sai de lá sem ter comprado nada. Aí você fala, nossa, não tinha nada que eu queria. Quantos SKUs tinha naquela loja? Quantas possibilidades de venda você não encontrou? Né? Aí, às vezes, você tinha que ter uns looks. Né? Exato, Mostrar o look sugestão, ali. Sugestão de look. Não tinha, né? Não tinha. Você tinha ali um manequim perdido lá na loja e tal, mas, pô, tem que trabalhar mais essa questão dos looks, porque ajuda a mulher se projetar, o homem, fala assim, pô, legal, aquele ali é legal, gostei, então eu vou comprar aquilo lá. Né? Do que ter a roupa dobradinha lá, ele só vê a cor, a pessoa começa a abrir as roupas no balcão e começa a ver, a pessoa não consegue entender, né, que isso aqui combina com o quê, como é que eu vou montar o look, não é isso? E aí é super importante, né, pensar que porque às vezes você relaciona ao investimento de reforma, né? Ah, para eu mudar, para eu melhorar, preciso ter um grande investimento. Talvez não, talvez uma grande mudança na forma como você expõe já é suficiente para você conseguir impulsionar essas vendas, né? Mas quando a gente faz um projeto completo, arquitetura, visual merchandising, desenha as paredes, comunicação, estuda a capacidade, a comunicação visual e vai lá e faz a montagem para a inauguração, é excelente, né? Você foi comigo na inauguração da Skyler, foi um projeto assim, que aconteceu super completo, né? E a gente fez a montagem realmente para colocar a cereja em cima do bolo, porque às vezes você montou toda a estratégia da loja, mas o cliente, os vendedores não conseguem executar essa exposição da forma que deveria. Então, é um projeto que chegou quase lá no finalzinho e no último ponto ele deixou a desejar. É interessante, né? Até mostra o vídeo aí, mostra a foto aí, Tiburcio, pra galera ver como é que ficou. A forma que expôs ali a calça jeans ali, as calças, pô, dá um movimento, dá um sentimento positivo. Fala que legal, cara. Mostra ali a flexibilidade, pô, o tecido. Passa informação subjetiva que às vezes você nem tá pensando. Pô, aquele tecido deve ser gostoso, porque tá vendo ali do jeito que tá exposto, tá flexível, né? É uma coisa maluca que a arquitetura tem. Exato, porque senão você vai lá e empilha um em cima do outro, um em cima do outro. Ninguém nem tá vendo aquela calça, aquele tecido, aquela cor, Vira né? commodity. Dá até medo de tocar, porque você fala, se eu tocar eu vou bagunçar. Aí depois alguém vai ter, coitada, a vendedora vai ter que arrumar, né? Exato. Então, o quanto é importante, né, essa finalização. E aí é um trabalho realmente muito cuidadoso. Acho que o VM começou como vitrinismo, né? Hoje vai muito além disso. E é uma cereja no bolo que tem um custo de serviço, né? Realmente, você não está fazendo nada mais e você consegue oferecer uma experiência totalmente diferenciada e alavancar as vendas através desse tipo de estratégia. Muito bom, muito bom. Show de bola, hein? Que aula, hein? Ó, dona Bianca, gostei do papo aqui, hein? Aula, hein, galera? Curtiu aí, galera? Menina manja, viu? E aí, dê uma dica aí para o pessoal que tá começando aí, tá pensando em como que vai remodelar e tal. Por onde começa, assim? Que dica que você daria aí para essa galera que tá querendo expandir com franquias, tá querendo expandir o número de lojas? Enfim, que a gente tem que observar, se atentar? Que erro que não posso cometer? Como é que é? Dá umas dicas aí pra galera aí. Acho que quando a gente fala de arquitetura, é importante você ter um arquiteto que tem uma cabeça, uma visão em relação a modelo de negócio, a resultado, a números, a conversão, a investimento inicial, para que você realmente dê a oportunidade do seu negócio dar certo, né? Porque às vezes você fala, vou ali é o que eu consigo no momento, né? Então, como é que eu monto uma estratégia para que eu realmente dê uma oportunidade para que o meu negócio dê certo, dê resultado, e eu comece a pensar na franquia, comece a pensar em ter uma segunda, uma terceira, uma quarta loja, né? Então, o quanto ter um projeto bem pensado, ele é importante para que você consiga alcançar os números ali para você viabilizar o seu modelo de negócio. Não é só ter um projeto bonito, né? Não. Vai muito além, né? Muito além. Acho que hoje deu para entender isso. Né? Eu acho que muitas vezes a gente relaciona a arquitetura 100% à arte e muitas vezes a experiência que você tem da arquitetura é a sua casa, é o seu sonho. E quando a gente entra no comercial, existe, né, é meio disruptivo, porque você precisa olhar esse modelo de negócio, né? E a gente tem um treinamento muito intenso para que todos os nossos arquitetos consigam ter essa visão de que a arquitetura é a arte, formamos arquitetos, mas agora a gente precisa entender de negócio, a gente precisa entender de números, a gente precisa ajudar o nosso cliente a ter um negócio que
que faça sentido, que dê resultado para que a gente consiga estar com ele no longo prazo, né? Nada mais encantador do que você fazer uma primeira, legal, estourou de venda, entregar deu certo. resultado. Faz uma segunda, faz uma terceira, quando você vê, você está 10 anos fazendo loja com aquele cliente, uma loja melhor que a outra, uma vendendo mais que a outra, transformou numa rede. Então, acho que essa longevidade e o resultado, né, aí são grandes fatores para a gente se rejuvenescer dentro de tudo isso. Os caras vão me matar aí no mercado, os artistas aí, os arquitetos são mais artistas, que eu falo o seguinte: conceito bom é o conceito que vende. O resto é tudo bullshit, é baboseira que arquiteto ou artista tá querendo te vender. Porque no final do dia, pra que é? Pra que existe a loja? Pra vender produto, pra vender serviço. Se aquele conceito artístico não tá te ajudando a vender, não serve. Eu vejo vários projetos lindos, maravilhosos no varejo, só que eu tenho informações de que o franqueado não performa. A loja não entrega resultado. E aí não serve. Nós temos que pensar num projeto que entrega resultado pro franqueado, que entrega venda. Exato. Né? E tem que pensar nisso. E acho que esse é o grande diferencial da G-Design, né? Teve um caso, né, que determinada marca desenvolveu um projeto com um arquiteto, né, extremamente bom, conceituado, mas que não era muito linkado ao varejo. Então, ele desenvolveu um projeto de uma loja maravilhosa, com esculturas, árvores, itens caindo. E você entrava lá, era uma experiência, quase um museu. Só que quando eles foram colocar produto nessa gôndola, perceberam que não cabia 1/3 dos SKUs que eram necessários ser expostos. Inclusive para viabilizar a loja. Exato, né? Você fez o quê? Um museu, e onde que eu exponho o produto, né? Que momento que eu vendo? Foi bom pro ego do arquiteto. Agora pro varejista não foi bom, não. E aí a loja precisou ser remontada inteirinha, porque não faz sentido você ter um ponto de venda que não tem capacidade de exposição para expor os seus SKUs, né? É isso aí. Então, o quanto é importante ter essa visão estratégica. Pô, tô até arrepiado aqui, ó. Eu já tive uma aula de arquitetura aqui com a minha sócia. Pô, Bianca, muito obrigado aí pelas informações. E tamo junto aí. Como é que faz pra galera conhecer mais e conversar mais sobre esse tema contigo aí? Fala pra galera aí. Acho que a gente pode colocar os contatos aqui da G-Design na tela, né? Clica, entre em contato com a gente, vocês vão ter aí um atendimento super personalizado. Já falando de atendimento, né? Assim como a gente precisa, né, trazer isso na loja, a gente traz isso dentro aqui da G-Design também. E a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre você, suas dores, próximos planos pra gente poder construir junto com você. É isso aí, tamo junto. Então, mais conteúdo, mais informação bacana pra poder te ajudar nessa jornada e você construir um modelo de negócio vencedor. Acompanha aí os próximos episódios, tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Valeu, Bianca, obrigado. Obrigada.